Na última sexta-feira, nós passamos boa parte do Bandeirantes Acontece denunciando o risco de o Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituição, mais uma vez desrespeitá-la e tomar uma decisão de acordo com a vontade de seus ministros e não de acordo com o texto constitucional. E no fim de semana veio a virada. Hoje já está mais claro porque a votação começou na madrugada. A ideia era não dar tempo de uma reação que constrangesse alguns ministros que haviam até acenado com a possibilidade de aderir à tese do Gilmar Mendes, uma tese que fere a Constituição. Houve tempo do Gilmar votar. É bom lembrar que há até algo positivo na posição do Gilmar Mendes. Quando ele disse: vamos estabelecer então, a partir de agora, mas não alcançando os atuais presidentes de Câmara e Senado, vamos estabelecer a possibilidade de só uma reeleição e estender essa posição, essa determinação, para assembleias legislativas e câmaras municipais. Isso era bom. E essa era a parte positiva da posição do Gilmar Mendes. Porque hoje, o que está expresso na Constituição é a proibição da reeleição na mesma legislatura. Na verdade, ali está expressa a impossibilidade de reeleição. Essa história de que é só na mesma legislatura e de que de uma legislatura para outra pode haver a reeleição, por exemplo, quem for eleito agora presidente do Senado, quem for eleito presidente da Câmara, há um entendimento do Supremo de que na mudança de legislatura, ou seja, assim que a nova legislatura começar a trabalhar em fevereiro de 2023, então o atual presidente, aquele que for substituir o Alcolumbre no Senado, aquele que substituir o Maia na Câmara, os próximos presidentes poderão se candidatar à reeleição. Mas isso também já é uma engenharia. Já é uma brecha aberta pelo Supremo, porque o texto constitucional não fala em legislatura. Ele fala que é proibido se candidatar para um segundo mandato consecutivo, independentemente se é na mesma legislatura ou na legislatura seguinte. Só que recentemente o Supremo abriu a possibilidade de que, mudando a legislatura, havendo uma eleição para a Câmara e para o Senado, que é renovado parcialmente, como sabemos, né? Há eleições que são 2 senadores, a eleição que é um senador só por estado que coloca a sua cadeira ali em disputa. Então eles decidiram que, mudando a legislatura, pode se candidatar por um segundo mandato consecutivo. Mas a Constituição não diz isso, como aliás fica claro no voto da Rosa Weber e da Carmen Lúcia. As duas expressaram o que está no texto constitucional e não esse puxadinho que foi recentemente construído pelo Supremo. Mas o fato é que nós tivemos o voto do Gilmar, que tinha esse ponto positivo. Aliás, eu acho que o Congresso deve tomar essa iniciativa e estender a proibição da reeleição, pelo menos na mesma legislatura, para câmaras municipais e para assembleias legislativas. Porque hoje o cara pode ficar 200 anos ali presidindo uma assembleia legislativa. Não há impedimento constitucional. Como o texto constitucional só trata do Congresso, foi um erro, provavelmente com a ideia de que os estados reproduziriam isso em suas constituições. O ideal é que votem o mais breve possível uma PEC para acabar com esses reizinhos de assembleias legislativas e de câmaras municipais, não é? Mas o Gilmar votou, foi seguido
pelo Toffoli, foi seguido pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que diz agora que o voto obrigatório pode evitar que o país polarize o radicalismo. Aliás, uma frase esquisita, né? Polarizar o radicalismo. É uma redundância, né? O radicalismo já prevê que você tem ali lados opostos, né? E, portanto, a polarização está dada. Mas o Alexandre de Moraes, que resolveu falar não apenas como um magistrado, mas como um cientista político, um sociólogo, alguém capaz de enxergar, de tomar isso como referência para suas decisões, que uma jovem democracia como a brasileira pode acabar polarizando o radicalismo se houver o voto facultativo. E diz que é importante para democracias que ainda não têm um histórico democrático, que frase, hein? Que haja essa obrigatoriedade do voto. Lamentável. Ele diz que o fim do voto obrigatório acaba polarizando o radicalismo esse, lamentavelmente, que é o que nós vivemos no Brasil de tempos para cá. Com voto obrigatório, senhor Alexandre de Moraes. Porque o Barroso, corretamente, disse que o Brasil, até pelo que aconteceu em 2020, que o Brasil começou a olhar para o voto facultativo. Que ele acha que é a saída, que é o melhor, que é o adequado. Posição corretíssima do Barroso. Democracia pressupõe direito de votar e direito de não votar. Democracia pressupõe que o cidadão diga: vou votar, o Estado não me tirará este direito. Mas que também possa dizer: não vou votar, o Estado não me tirará este direito. Posição corretíssima do Barroso. E aí Alexandre de Moraes abraça o mesmo argumento que os políticos usam, deputados, senadores. Não, o povo brasileiro não está preparado para voto facultativo, tem de ser obrigatório, tem de ser sob vara, tem de ser na tutela, tem de ser no chicote. E se não for votar, tem de ir lá explicar por que não votou, não é? E o ministro do Supremo abraça essa tese dizendo que o voto facultativo não explicou o caminho desse raciocínio, porque o voto facultativo iria, na frase dele, polarizar o radicalismo. Ele não explicou. Ele não explicou, ele não disse qual é o nexo causal entre voto facultativo e extremismo. Não explicou, porque não há explicação, não há causa e efeito, não há ligação, não é? Mas é a posição dele. Pois bem, Alexandre de Moraes seguiu integralmente Gilmar Mendes. Aí veio Cássio Marques, o novato. E interessante que as pessoas começaram a colocar: tá 4-1 quando o Marco Aurélio abriu a divergência. Tá. Não. Já estava 5. Porque ele abraçou a tese do Gilmar. Ele só discordou quanto à possibilidade de a decisão ser retroativa. Gilmar disse: não é. Valerá para os próximos. E o Cássio Marques disse: não. Ela tem de ser retroativa. Tem de atingir quem já cumpriu 2 mandatos, que é o caso do Maia. Então ele abria a possibilidade só para o Alcolumbre. Mas exatamente igual Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre de Moraes e Toffoli, Cássio Marques também queria rasgar a Constituição. Porque ele aderiu à tese. Só que com essa diferença. É retroativo, então Maia não pode, Alcolumbre pode. Aí veio Marco Aurélio e disse: ninguém pode. Está lá, é claro, é só ler.
Sabe aquela reação do Nelson Jobim que citamos na sexta-feira? Quando ele falou, estou perplexo. E olha que o Nelson Jobim não é que seja a referência inabalável da defesa da Constituição. Mas ele ajudou a escrever a Constituição, conhece o texto. E como ex-ministro, olhou a decisão e falou, isso é uma aberração, estou perplexo. O Marco Aurélio, no seu voto, disse a mesma coisa, estou perplexo. Não há margem para isso. Ele falou, inclusive, que estavam querendo driblar a Constituição. Olha que coisa séria. Um ministro do Supremo dizendo que outros ministros do Supremo tentavam driblar a Constituição. Quando o Supremo é o guardião, o defensor máximo e último da Constituição. Por isso ele dá a palavra final, porque ele diz a Constituição permite, a Constituição impede. Não o que está no pensamento político, sociológico, econômico dos ministros. Eles devem colocar de lado o que eles pensam e acham e devem defender o que o legislador escreveu na Carta Magna. A Constituição impede, a Constituição permite. É isso que eles devem fazer. São pagos para isso, bem pagos para isso. E o Marco Aurélio falou, estão tentando driblar a Constituição. Ora, várias vezes dentro do Congresso Nacional há tentativas de se driblar a Constituição. E aí vem o Supremo para dizer, não. A Constituição não permite isso. Várias vezes o governo, o executivo, tenta driblar a Constituição. E aí deve vir o Supremo e dizer, não. A Constituição não permite isso. Agora, quando ministros do Supremo, nas palavras de Marco Aurélio, tentam driblar a Constituição, o que resta? Nós não temos um superior acima, um tribunal superior para dizer, um tribunal constitucional, para dizer ao Supremo, porque ele é o Supremo. Não há um tribunal acima do Supremo, ele é o Supremo. Ele é o máximo. Ele é o ponto culminante das discussões jurídicas, porque ele traz a palavra da Constituição. É muito sério o que disse o Marco Aurélio. E interessante que no voto da Carmen Lúcia, ela diz aquilo que está no texto. Está no texto, nada mais que isso, não é? Ela diz simplesmente que o texto constitucional proíbe a reeleição. O parágrafo 4º afirma que o mandato dos presidentes da Câmara e do Senado é de 2 anos e proíbe a reeleição. Esse dentro da mesma legislatura, é uma interpretação do Supremo, que se apegou à frase vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Alguém pode entender que na mudança de legislatura há uma nova eleição, a eleição imediatamente subsequente, e que, portanto, também não vale, não é? Então a Carmen, ela se prendeu ao texto constitucional e fez muito bem. Rosa Weber foi ainda mais clara, dizendo que não há margem. Veja o que ela disse. Ela defendeu afastar qualquer exegese que permita a recondução dos integrantes das mesas congressuais aos mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente. E olha o que ela diz aqui. Independentemente da reeleição ocorrer na mesma legislatura ou não. Olha, foi o melhor voto. Foi o da Rosa Weber. Porque ela frisou, independentemente da reeleição ocorrer na mesma legislatura ou não. Só que o Supremo já havia decidido em outra ocasião que mudança de legislatura pode. Isso está sendo dado de barato, mas também não é o que diz o texto constitucional. Então a Rosa Weber está certíssima. E aí, lembrando que Barroso e Fachin, eles até disseram que veem com bons olhos
a reeleição. Uma reeleição, tal qual defendeu o Gilmar. Eles vêm com bons olhos, Barroso e Fachin. Embora seja importante frisar, não importa o que eles acham, e sim o que a Constituição diz. E aí, foi o que disse o Barroso, que o Congresso faça uma mudança na Constituição, permitindo uma reeleição. O presidente da República tem direito a uma reeleição. O governador tem direito a uma reeleição. O prefeito tem direito a uma reeleição. Que o presidente da Câmara e o presidente do Senado tenham direito a uma reeleição, disse o Barroso. Ele falou, concordo, mas uma só. E mais. Para fazer isso, tem de mudar a Constituição. Hoje, a Constituição não permite. O Fachin falou a mesma coisa. Vejo com bons olhos e tal. Aí vem aquela lenga-lenga de que estão provocando muito o Supremo, questões políticas. Não, senhor, isso é questão constitucional. Se os caras não vão ao Supremo, eles iam dar um drible. Se o PTB não vai ao Supremo, o Alcolumbre seria candidato à reeleição. O Maia disse que não falei que seria, mas também não falou que não seria. Mas haveria a possibilidade de, ficaria ao bel prazer. Então tinha sim de ir ao Supremo. Fachin não tem nada de reclamar disso. Mas está certo quando o exemplo do Barroso diz que o Congresso mude. Vote uma PEC. Aprove uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo uma reeleição. Pronto. E aí podem aproveitar a boa ideia do Gilmar. Essa é uma boa ideia de estender uma só reeleição para assembleias legislativas e câmaras municipais. Que hoje tem reizinho em Assembleia Legislativa, em Câmara Municipal. O cara fica presidindo aquele troço lá, vitaliciamente, se deixarem, né? Agora, tá aberta a disputa, né? Ronald e Sônia, tá aberta a disputa, porque no caso da Câmara, sem Rodrigo Maia, falam em Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Aliás, duas candidaturas que inicialmente parecem ser as mais fortes, Baleia Rossi e Marcos Pereira. Não é? E no Senado, Eduardo Braga, líder do MDB, que é a maior bancada no Senado, já se movimenta para a disputa. Eduardo Gomes, do Tocantins, e Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, também são apontados como possíveis candidatos, Ronald. Mas, o Zaidan, mas você entende que o Arthur Lira, apesar de todos os embrólios que envolvem a vida pregressa desse deputado, ele não vai ser o preferido do governo? Hoje é. Agora, o governo sozinho não tem voto, né, Ronald? Para eleger ninguém. E vamos ver que composição haverá. Porque agora o cara lança a candidatura muitas vezes nem pensando em ganhar, mas pensando em ganhar, marcar um nome, um lugar na mesa. Não é? Primeiro secretário, principalmente o cara que cuida de apartamento funcional, de autorizar uso de verbo, eles adoram isso. Não é? É o sujeito que fala, tá bom, pode alugar o carro, pode alugar o apartamento, pode ir pro hotel. O cara que controla isso é o cara que chancela, né? Pô, ele vira um cara que é cortejado lá dentro. Né? Todo mundo, o povo abre a porta pra ele, né, Zaidan? Abre a porta, ele é o cara que fala, assina um cheque no final das contas. Né? Celebridade do côncavo e do convexo. Né? Agora, gente, Zaidan, vai ser um bom momento pra medir força o que Rodrigo Maia decidir da vida dele, de quem ele vai apoiar, vai ser uma medida de força do quanto que ele controla aqueles que ele controlava até o fim dessa legislatura? Eu acho que é vital para ele, né? Rodrigo Maia é um deputado de poucos votos, se elegeu ali na ponta do laço, então ele sabe que 2 anos de destaque, dando entrevistas e tendo influência na Câmara são importantes para ele, para 2022. E, claro, ele vai começar também a tomar as posições do DEM nas suas mãos, né? Para que ele possa usar a força do DEM, que tem uma bancada importante,
para negociar os acordos para 2022. Mas ele perde muito poder. Hoje ele é o cara que diz isso vai ser votado, isso não vai. E o Alcolumbre estava maluco para ser reeleito, porque essa era a grande plataforma para o governo do Amapá. Aliás, o irmão dele vai disputar o segundo turno em Macapá, né, Ronald e Sônia? É verdade, bem lembrado. Ele tava. Isso é muito importante, tá pesando muito na balança, né? Fora as outras coisas. Lembro também acho que foi há 2 anos que houve a votação que elegeu Alcolumbre, né? E Renan Calheiros saiu batendo porta lá. Que já era uma outra via para combater o Renan, né?